Continua usando o teu servo para falar conosco, Pai. Nós viemos preparado com o coração como uma terra fértil, para tudo que o teu servo irá ministrar, não vem do coração nem da mente dele, mas nós sabemos que vem do alto. Usa com autoridade, sabedoria e intrepidez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui. Poucas vozes para muito coração fervendo nesse lugar. Vou falar de novo, Jesus está aqui. Coisa boa em plena terça-feira, no meio da tarde, encontrar com Jesus. Cumprimento essa igreja viva com a gloriosa paz que é em Cristo Jesus, amém? E enquanto a mesma sentada como está, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 14. E abrindo no capítulo 14, localiza o verso de número 24, onde faremos menção, verso 24 e o verso 27. Texto este que serve de base para que o Senhor propôs em nosso coração, para estar nessa tarde conferindo a sua igreja aqui presente. E enquanto uma igreja procura e acha, vou externando minha alegria no Senhor, por mais uma tarde de vitória que Ele me outorga, nos outorga neste lugar. Prove o Senhor nos trazer, por intermédio de nossa maninha, Samara, como sempre uma bênção em nossas vidas, trazendo-nos a lugares tão aprazíveis. Pessoa do nosso querido pastor Marcelo, uma bênção, pastor que conhecemos longa data, graças a Deus por isso, desde 2017, graças a Deus por isso, alegria poder revê-lo, encontrá-lo com saúde no Senhor, fazendo a obra, tocando esta obra tão linda. Bom ver que a obra do Senhor Jesus está indo de vento em polpa, resultado de uma vida devota ao Senhor, o nosso Deus. É só Ele que faz isso. Quando Ele encontra um vaso à sua disposição, é daqui para melhor. Amém ou não amém? Quero louvar a Deus também pela vida do meu querido amigo, pastor, eu já coloco assim, André Luiz. Deus abençoe. Ele e sua digníssima esposa estão aqui, congregamos juntos, irmãos. Congrego com essa bênção. Esse homem de Deus aí é uma carta viva de que Deus existe e Ele é grande. Testemunho que esse homem carrega não é para qualquer um não, irmão. É Deus puro, sem mistura. Bom ver a sua pessoa aqui, meu querido, nessa tarde conosco. Pergunta essa igreja linda de Jesus, quem achou o texto de Isaías, com exceção daqui, irmão, não vale aqui não. O teu exemplar sagrado, você achou? Isaías capítulo 14, verso 24? Quem achou, diga eu vou para o céu. Amém. Quem não achou, diga eu também vou. Hoje dá para esperar. Amém? Glória a Jesus. É importante por demais que você ache esse texto e após a leitura mantenha aberta, porque eu tenho uma mensagem, não é um recado não, é uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Você crê nisso? Aos que são daqui e aos que são de longe, Deus te trouxe nessa tarde porque Ele quer falar algo contigo. Você crê? Se você crê, no tempo 3, recita esse versículo junto comigo. Verso de número 24, capítulo 14 de Isaías, nos diz assim a poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus. 1, 2, 3. Coisa linda. Verso de número 27. 1, 2, 3.
Ainda antes de entrar na mensagem em si, eu quero agora que você, após ter lido este versículo, fite os seus olhos novamente nele. E dessa vez você vai estar caladinho. E eu farei sozinho esta leitura. Amém ou não amém? O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, 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 aleluia. É tarde de tomar posse. Ah, tu não pegou. Ah, pegou. Pegou também. Mas como Deus é tão rico, mas tão rico, Ele me manda dizer de novo: é tarde de tomar posse. Tem glória de Deus neste lugar, e onde Ele está é ambiente de vitória. Eu não tenho muito a debulhar este texto, porque o que Deus me outorgou para conferir a sua igreja nesta tarde é apenas um selo. Deixa teu coração exposto, porque é tarde do Senhor chegar no âmago da tua alma e selar com uma palavra que vai reverberar, vai estremecer, vai fazer tremer a terra por onde você passar. Eleia, Shaia, Daio. Que glória eu estou sentindo aqui. Oh glória! Só para que alguém não fique flutuando e não entenda o que está acontecendo aqui nesse ambiente. O texto de Isaías capítulo 14, ele é um texto que deixa o povo meio suspenso quando ele começa, porque a princípio parece que Deus não está em atenção para com o seu povo, que estava no meio de uma batalha. Não era antecedendo um momento antecedendo a uma peleja, era um momento no meio da peleja. E peleja é essa: levanta-se opositores do seu povo, de toda sorte possível, em todas as áreas que você pode imaginar, encabeçados por um, que até o verso de número 11, parece ser uma liderança humana, mas a partir do verso de número 11, a mesma flecha apontada em Ezequiel capítulo 28, Apocalipse capítulo 12, flechas certeiras. Ela aqui se manifesta mais uma vez voltada para ele, o sujo, o derrotado do Calvário, o astuto, o oportunista, aquele sem casa porque o meu e o teu Jesus tomou a chave da casa dele, o desterrado. Ele aqui aparece
influenciando circunstâncias e pessoas. E Deus começa falando por meio de Isaías, a partir do capítulo 13, contrário à Babilônia, mas de repente ele para de falar com os babilônios e começa a falar especificamente com aquele que lá antes do Éden já estava mostrando a que veio. E o Senhor começa a apresentar dizendo: já foi derribado. 3, 4 só. 5. Está no mistério, não entendeu? Deus começou a desnudar quem estava influenciando nos bastidores, por trás. Porque em todo o Antigo Testamento ele foi assim, ele passou sem ser notado. Em todo o Antigo Testamento ele não mostrou a sua carranca, a sua cara feia. Era sempre por trás de Baal, de Astarote, de Azerá, deuses dos etíopes, heveus, ferezeus, gigazeus e tantas outras nações à época, dos moabitas, Moloque e tantas outras divindades. Ele sempre por trás, sempre se validando da limitação humana, covarde do jeito que é, sempre manipulando os homens, enganando, suscitando ou provocando de um lado, provocando de outro, e depois sentando na plateia para assistir o showzinho ridículo do inferno. Mas aonde havia profeta do Senhor, aonde havia alguém com ligação com o céu, não precisava ter uma voz impostada, ter uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa apresentação, não. Precisava ter uma alma disponível para o céu contar e dizer assim: eu vou descer. Se não me falha a memória, é Ezequiel capítulo 22, lá no finalzinho o Senhor disse por meio de Ezequiel: busquei um homem que estivesse na brecha. Deus não precisa de multidão, Ele precisa de um. E aqui em Isaías ele achou, e eu louvo o nome dele, porque nessa tarde de vitória, ele achou mais. Não, eu vou colocar aqui, eu vou ser mais específico. Se tem 2, um sou eu, quem é o outro? Oh, glória! Onde tem profeta, Satanás não canta de galo. E o lindo é isso, minha mana Samara, é que não é profeta que precisa andar como no Antigo Testamento, pele de animal, barbudo, cabelo engrenhado, todo feio, mal amanhado, para mostrar que não tinha vínculo com os que não tinham vínculo com o Senhor. Não. Hoje você pode andar bonito, tá cheirosa, e o que é melhor, tá cheio de Deus na vida. Oh, glória! Aqui com Isaías não foi diferente. Isaías, homem de posse, homem de condição, Deus levantou para tirar a máscara do inimigo. E quem estava na visão entendeu. É por isso que é importante, irmão, tu se desligar de tudo lá fora. Não perder nada do que está sendo jorrado do céu pelo altar para a tua vida. Há momentos que o sujo lança dardo, te faz lembrar de coisa que naturalmente tu não lembraria, em outra ocasião você não citaria, só para te demover do propósito. Mas debaixo do sangue de Jesus, esta casa está mantida. E este é o momento em que o Senhor me trouxe para te dizer que a primeira palavra que o Senhor libera nesta tarde para desnudar ao inimigo não é o texto de Salmo de número 46, verso 10. Porque no meio da peleja a gente quer ouvir aquele tipo de palavra para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquele texto de Salmo de número 46, verso de número 10,
nunca foi direcionado ao povo de Deus. O seu direcionamento é para com os inimigos que estão se levantando contra o povo de Deus. Irmão, mas eu preguei e eu criei, tudo bem. É tarde de você entender que há momentos que Deus fala com você, mas há momentos que Ele está em silêncio. Mas não é porque Ele está em silêncio que Ele não está fazendo nada. Pelo contrário, Ele está dizendo: segura aí, que eu estou lidando com quem está te perturbando. Ah, mas eu queria que o Senhor falasse comigo. Calma. Vai chegar a obra de eu bradar no teu coração. Mas agora é tempo de você se segurar. Porque como o salmista entendeu lá em 2 Samuel, capítulo 22. E depois ele repetiu em Salmo de número 18. O meu Deus, enquanto cordas de morte me cercaram, enquanto laços do inferno me apavoraram, o meu Deus se levantou do seu trono, chamou um querubim, subiu em suas asas e voou. Foram vistas por ele setas dissipadas sobre a terra. Havia fogo, tremor e fumaça, e pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Oh, irmão, eu não sei se você sente alguma coisa, mas se você estiver vivo, reaja, porque o teu Deus não é um ser mórbido, travado em cima de um trono, com medo de se ausentar e alguém usurpar. Não, Ele é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus em todo lugar. E quando Ele levanta, não é para passear, mas é para vir ao teu encontro e tomar de conta da tua peleja. Que ousadia eu estou sentindo da parte de Deus nessa tarde. Oh glória, oh glória. A cena, meu pastor Marcelo, verso de número 11, é como que Deus entrasse numa peleja, que estava aquele negócio travado. Já viu aquela coisa que você diz: meu Deus, por que não vai? Qual é o problema? Estava tudo certo, estava tudo fechado, porque não está indo? O que está acontecendo? Aí é como que Deus levantasse, chegasse ao inimigo e dissesse a ele: meu servo pode até não estar vendo, mas eu estou vendo. E chegou o momento de você se calar. Sabe o dardo inflamado que ele lança contra mim e tua vida 24 horas? Não vai, não sai, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai fluir, não vai romper. Toda palavra de maldição está sendo invalidada agora. E todo dardo inflamado por palavra maligna, toda raiz de amargura está sendo cauterizada desde a sua raiz. Porque quem está entrando na peleja com palavra de ordem, não é dado a lei da gravidade, não precisa de licença para entrar. Ele é e está em todo lugar quando Ele quer. E nesta tarde Ele está indo de encontro à raiz. Não é a copa, não é o que eu e você estamos vendo. Ele está indo aonde eu não vou, aonde o humano não vai, aonde existe burocracia e se limita. Ele está indo mais longe, está entrando na tua casa, está entrando nos teus negócios, está indo no seio da tua família e está desbaratando, está cortando, está livrando, está libertando. Tem liberdade no arraial, diz o Senhor. Irmão, por favor, consubstancia isso aí. Vamos para Jesus. Todo lugar que o meu e o teu Jesus, eu gosto da expressão que Samara usa, Jesus cheiroso, todo lugar que ele chegava, que havia um processo
O endemoniado, qual eram as primeiras palavras que eles diziam? Não, Jesus o Nazareno, sei quem tu é. Teu inimigo sabe quem é o teu Deus. Eu e você, por natureza, dado a lei da gravidade, matéria, somos limitados. Sozinhos, de fato, nada podemos fazer. Mas tem um leão. Alguém está pegando aqui já? Tem um leão. Me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um trabalho com os jovens, evangelizar na rodoferroviária após o culto à noite, culto de domingo à noite. A gente saía em grupo e íamos evangelizar na antiga rodoferroviária. Nunca vou me esquecer dessa ocasião. Chegávamos com uma Kombi, colocávamos os lanches que nós preparávamos durante o dia, sopão, cachorro quente, tudo para fora. Ficava um grupo ali recebendo as pessoas, e iam os demais para buscar as almas, alimentá-las. Quando tínhamos agasalho, concedíamos. E depois, Bíblia. Houve um dia, quando abrimos a porta da van, e um homem, ele estava parado. Ele ficou com os olhos fitos em mim. E ele olhando meio com uma expressão desconfiada, eu não precisava perguntar qual era a intenção dele. Ele disse: eu só não vou para cima de tu, porque esse aí é maior. Irmão, o maior de todos que estava descendo da Kombi era eu. O resto era tudo, olha. Quando ele disse, esse é a maior, eu digo, agora eu vou. Fui ao encontro dele, ele começou a fugir, eu, em nome de Jesus. Ele caiu. Através da tua vida, é autoridade para te fazer andar em lugares que outros naturalmente não andariam, pisar em lugares que outros naturalmente não pisariam, fazer o que outros naturalmente não fariam. Deus está te comissionando e dando autoridade para ir e glorificar o nome dele na terra. Lembra do louvor que foi entoado? Não é um espírito de temor, não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia, intrepidez pelo Espírito Santo. Jesus, quando chegava, eles gritavam e caíam. Aí o povo dizia, eu pensei que era só uma doença, eu pensei que era besteira, eu pensei que era frescura. Mas para isso veio o meu e o teu Jesus, para desfazer as obras do diabo. Aonde havia engano, Deus está trazendo verdade. Aonde o inimigo estava agindo na oculta, Deus está levando luz. Vai ser desnudo em nome de Jesus. Aonde estava jazindo, imperando o império das trevas, Satanás com o barraco sujo dele, fazendo ninho sem que você percebesse, Deus está trazendo as claras nesta tarde. E quando ele traz as claras, ele ordena dar nome. Lembra do endemoniado de Gadara? Todo mundo tinha medo. A fama do lugar, ó, tem um trem aqui que é feio. Satanás só canta de galo, enquanto Jesus não chega no terreno. Quando Jesus chegou, não saio, não vou, não quero, não ando. Qual é o teu nome? Ele tem que dizer. Para outros ele até se nega, mas para Jesus, abra a boca e fala teu nome. Jesus é assim, mostra quem é, manda dar nome, e ainda mostra que não tem autoridade nenhuma. Me deixa ir para os porcos. Está entendendo que Jesus está virando a mesa? Não, tem gente aqui que ainda não pegou.
Jesus está virando a mesa. Não é você que tem que... Não é Ele. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Será que alguém crê? Será que alguém entende essa verdade? Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Chega de dormir com luz acesa. Chega de ter medo do escuro. Chega de ter medo de alguma palavra de maldição. Chega de ter medo de alguma oração contrária. Chega de ter medo de passar em alguma encruzilhada. Chega de ter medo de ficar temendo alguma reza maligna, quebrar um espelho, passar por debaixo de uma escada. Você é lavado e comprado, remido pelo sangue do Cordeiro. Toma postura de soldado e conquistador do céu. Maior é aquele que está contigo. Spoiler do final dessa mensagem: Jesus já derrotou o inimigo. Como? Quando ele tira a máscara e diz assim: pensou que ia subir até o céu, mas até o inferno serás abatido. Vem comigo nessa. Tem um tempo, meu pastor? Estou sem tempo aqui. 4h33. Vem comigo nessa. Quando Jesus disse: pensou que ia subir até o céu? Jesus estava fazendo menção ao momento em que ele disse lá no passado. Lembra de Ezequiel 28? Subirei. Pegou, varão? Boca por boca qualquer um fala. Discurso por discurso qualquer um se sai de letra. Tira de letra. Eu quero ver fazer, meu amigo. Cachorro que muito ladra. E assim é ele. Ele queria ser leão. Mas vem o meu e o teu irmão Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como? Mas não é leão. Oh glória! Ele fica ali bramindo, fazendo barulho, tentando nos demover do que o Senhor nos estabeleceu. Estou sentindo uma glória tão gostosa nesse lugar. Bem que o pastor falou. Ele tenta de todo jeito nos demover, de todas as formas. A preocupação dele é essa. Lá foi através do meu comércio que eu consegui a terça parte do céu. Subi, mas não à altura que eu queria. Caí. Porém, não foi qualquer queda. Lucas capítulo 10, verso 17, Jesus disse: eu via a Satanás como um raio cair do céu. Aqui Jesus está dizendo, através do profeta: pensou que ia subir. Não só no passado, o bicho é teimoso ainda hoje. Ô pastor Massão, ô meu caro André, ô igreja do Senhor Jesus, é o tempo todo ele na minha e na tua vida dizendo: vou subir. Uma hora eu domino, uma hora eu tombo, uma hora eu me apodero. Mas como diz minha manhinha, Satanás tem dois trabalhos só. O de levantar. Já pegou, né? Ah, não, levanta a mão e adora o teu Deus por essa verdade. Ele pode até tentar, mas a queda já está decretada. Em nome de Jesus, ele não obterá vitória. Maior é aquele que está conosco.
É qualquer queda? É não. Jesus diz aqui: até ao inferno. Por incrível que pareça, você sabia que tem crente que tem medo desse tipo de mensagem? Sério, irmão? Sério? Tem medo de lidar com o sobrenatural? É crente que não entendeu que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O tempo de ter medo acabou, porque você era escravo do medo. Agora você é liberto em Cristo Jesus. Portanto, Isaías capítulo 54, verso 17, está sobre a tua vida. O que é que lá diz? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar é em juízo. Quem vai condenar não é o Senhor, quem vai condenar não são terceiros. Tu a condenará, não. Abre a boca agora neste momento e libera esta palavra de vida. Diga assim: em nome de Jesus. Mais forte: em nome de Jesus. Como se tudo dependesse disso, e depende. Em nome de Jesus, eu condeno toda ferramenta preparada contra a minha vida, não prosperará. Para a gente encerrar, amarrar meu cavalo aqui, o Senhor para de falar contra o inimigo e agora se volta para o seu povo. Irmão, mas está no contexto de falar contra os assírios. Está no contexto de falar com os assírios. Deus é assim. Quando Ele quer, Ele repete a cena de Zacarias capítulo 3, verso de número 1. Primeiro e o segundo versículo. Qual é a cena? Zacarias vê o sumo sacerdote, Josué. Do alto de sua cabeça, a planta dos seus pés, ele está com as vestes sujas. É uma visão. Ele não tem uma mitra na cabeça, e deveria ter. Qual é o significado da visão? Deus está mostrando Israel como estava. Não estão com as vestes limpas, não estão trajados devidamente, honrosamente. A principal marca de seu distintivo, que era a mitra, cujo havia um filete com um nome em ouro, santidade ao Senhor, na sua cabeça, não estava presente. Estava totalmente à margem. A visão não para por aí. Diz que ele estava com o inimigo, Satanás, à sua direita. E o texto acrescenta dizendo: para se lhe opor, servir de oposição. Só que enquanto o inimigo estava à direita, sendo oposição, acusando: é meu, me pertence. Olha o estado que está. Olha a situação, me pertence. Eu tenho direito legal. Diz o texto que diante dele estava o anjo do Senhor. Mas a visão do anjo do Senhor era como se fosse o próprio Senhor Jesus que estivesse ali. De repente, no verso de número 2, brada-se, quebra-se o silêncio, com o anjo dizendo assim: vai-te, Satanás, porque este é para mim. Pode não ser para outro, mas é para mim. Talvez a família desprezou, mas ainda é meu. Talvez se tornou odioso a quem mais deveria lhe abraçar, mas ainda é meu. Independentemente do que você tenha, o argumento que você tenha para querer abocanhá-lo, dá uma olhadinha para ele.
Aí Satanás olha: este é para mim um vaso escolhido. Não é este um tição retirado do fogo? Deixa eu falar agora com a tua alma. Há momentos que o sentimento dentro do nosso coração de desespero, temor, um misto de vazio, ao mesmo tempo que você pensa estar cheio, sente-se vazio, cresce de tal forma que você pensa não ter mais chão para se pisar, mas quando te faltar chão e lugar para se sentar, o Senhor está te dando asa para você voar. Pode chorar. Deus está te visitando, está te dando asa para voar. Nesse deserto você não vai ficar. Se prepara, tem livramento. Tem livramento. Tem livramento. Tem livramento. Deus está te levantando. Teu inimigo não vai te tragar. Frustrado no chão, ele vai ficar. Diz o Senhor nessa tarde. Levanta a mão e adora. Nesse mesmo tom, continua. Alguém aqui foi trazido nesta tarde pelo Espírito de Deus. Eis um tição retirado do fogo. Eu não te conheço, mas o meu Deus te conhece. Eu não sei de onde você veio, mas o meu Deus sabe de onde Ele te tirou. És um tição tirado do fogo. Alguém pode até olhar e dizer: é só um pedaço de braseiro. Sozinho é, mas na mão do Eterno Ele é fogo abrasador, fogo consumidor. Como um trovão Sabe qual é a palavra de Deus para a tua alma? Para o teu coração? Não se contenha. Não se contenha. Independentemente da circunstância, seja o que Deus disse que você é. É brasa. É brasa. É brasa tirada do fogo. E uma vez com essa identidade não tem como mudar. Você é brasa tirada do fogo. E a tentativa de Satanás é demover esta certeza do teu coração, é tornar rarefeita, é tornar fraca, é tornar quase que nada esta convicção, tornar ineficaz a tua identidade. Mas o Senhor, pelo Espírito Santo, me manda dizer com mais uma imensa autoridade, enxergar os meus pulmões para te dizer: tu é brasa tirada do fogo. E aqui, eu encerro a palavra dizendo: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, cantou nosso irmão Paulo, Romanos capítulo 11, ó profundidade das riquezas, do saber e conhecer de Deus, quão insondáveis são os teus pensamentos, oh, quão profundo são o teu entendimento. Aí vem o nosso irmão Jó,
capítulo 42, verso 2, ele diz: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aqui ele fala com mais veemência: como pensei, assim sucederá. Pegou? Tu é braseiro tirado do fogo, e a pata suja de Satanás não pode te tocar. Se ele tentar te tocar, ele se queima, ele sai ferido desta peleja. Como pensei, assim sucederá. Só, Senhor, como determinei. Eu não determino nada, eu não decreto nada, eu não sentencio nada. Tudo que eu faço é declarar. Quem decreta é Ele, quem declara sou eu. Quem decreta é Ele, quem declara é você. O que o Senhor declarou, o que o Senhor decretou nesta tarde é vida. Braseiro é símbolo de vida. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Às vezes quando se afasta um pedaço do braseiro de todo o fogaréu, parece que ele apagou, fica meio cinzento, opaco por cima. Mas vira ele, levanta ela, dá uma olhadinha. Ah, mas ainda está parecendo que está meio apagando. Sacode, faz vento, começa a abanar para tu ver. De repente começa a suscitar novamente. O fogo do Espírito é quando eu entendo Atos capítulo de número 2, em que ouviu-se um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e onde havia quem estava prestes a morrer, foi suscitado com vida, 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 diz o Senhor nessa tarde. Porque foi o Senhor quem? O Senhor dos exércitos. Quem é esse Senhor dos exércitos? Aquele que eu e você conhecem, chamado Jesus Cristo. Que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo soletrar o nome dele. J, justo. E, eterno. S, santo. U, único. S, Salvador. C, Consolador. R, Restaurador. I, Inigualável. S, Soberano. T, Todo-Poderoso. E o O, Onipotente, Onisciente, Onipresente. É este Senhor, porque este Senhor determinou quem é o doido que invalidará, e a sua mão está estendida. Quem consegue fazer ela voltar atrás? Quem faz o braço forte do Senhor, que está estendido a teu favor, retroceder? Posso dar um recado? Só tem uma pessoa que faz o braço do Senhor estendido a teu favor retroceder. Só tem um. Se você estivesse com um espelho agora, eu ia pedir, dá uma olhadinha. Você mesmo. E alguém já está entendendo como não invalidar o braço do Senhor. Tem outros que estão começando a entender também. Quando você se cala, você declara a sua queda. Quando você se contém na adoração, você diz ao inimigo: fale no meu lugar.
Mas quando tu abre a tua boca, tu se posiciona. Não, fica de pé comigo neste momento, porque a equipe de louvor está cheia de gás para adorar ao Senhor. E é neste momento que nós vamos entrar numa peleja, numa batalha, para alguém sair daqui declarando com convicção o que Deus decretou. Eu quero convidar nessa tarde a vir aqui à frente, todos que estão na campanha, todos que estão nessa tarde,